Olá, queridos, quem fala com você é o professor José Roberto. Eu espero que você tenha um dia abençoado. E continuando nosso devocional da Igreja Nova Vida e Piedade, eu quero fazer a análise dos capítulos 31 a 33 de Ezequiel. O texto que eu quero ler está em Ezequiel 31, de 1 a 5, que diz assim: Em 21 de junho, no 11º ano do reinado do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita esta mensagem ao faraó, rei do Egito, e a todas as multidões. Quem é comparável a você em grandeza? Veja a poderosa Síria, que antes era como um cedro do Líbano, com lindos ramos que davam muita sombra, e cujo topo alcançava as nuvens, fontes profundas regavam e faziam crescer e ficar viçoso. A água corria à sua volta como um rio e fluía para todas as árvores do todo o campo. No verso 5, elevou-se acima de todas as árvores que havia ao seu redor, cresceu e deu ramos longos e espessos, pela fartura de água em suas raízes. Amados, o capítulo 31 de Ezequiel, ele continua a profecia contra o Egito. O capítulo começa com o Senhor se dirigindo a Faraó, o rei do Egito, e declarando que ele é como um grande cedro que se eleva sobre as outras árvores da floresta. O Senhor descreve como este grande cedro representa o Egito e o seu poder, mas que será cortado e destruído por um poder estrangeiro. O Senhor declara que as nações da terra ficarão apavoradas com a queda desta grande árvore e saberão que Ele é o Senhor. O capítulo continua descrevendo como o Senhor entregará o Egito aos babilônios, que saquearão o país e destruirão sua riqueza e poder. O Senhor declara que isso acontecerá porque o Egito se exaltou acima de todas as nações e declarou sua confiança em sua própria força e não no Senhor. O capítulo termina com uma advertência para as outras nações não seguirem os passos do Egito e colocarem sua confiança no Senhor e não no seu próprio poder. O capítulo 32, ele dá continuidade a essas sentenças do Senhor, porque o capítulo começa com o Senhor se dirigindo ao Egito e declarando que o país cairá como um touro abatido, com o seu povo e aliados caindo ao lado dele. O Senhor descreve como trará uma espada contra o Egito e seus aliados, causando uma grande matança em toda a terra. O capítulo lista muitas nações que serão destruídas, incluindo a Síria, o Elão, Meseque, Tubal, Edom, entre outras. O capítulo 32, ele continua descrevendo como o Senhor lançará o Egito e seus aliados nas profundezas do Sheol, o reino dos mortos. Porque o Senhor declara que o Egito se tornará um deserto e que o seu povo saberá que Ele é o Senhor. O capítulo 32 ele termina com um lamento pelo Egito e o seu povo, porque o Senhor declara que o estrondo da sua queda abalará as nações e que saberão e todos serão abatidos entre todos os povos. Eu quero ler aqui o capítulo 32 de Ezequiel, de 1 a 3, que diz: Em 3 de março, no 12º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, lamente pelo faraó, rei do Egito, e transmita-lhe esta mensagem. Você se considera um leão forte entre as nações, mas na verdade é um monstro marinho que se contorce em seus rios e revolve a lama com seus pés. Portanto, assim diz o Senhor soberano, enviarei muitos povos para apanhá-lo em minha rede e arrastá-lo para fora da água. Essas sentenças, elas fazem menção a uma queda iminente, porque no capítulo 33, que eu quero aqui acabar de analisar com vocês, contém uma mensagem de Deus a Ezequiel sobre o seu papel como vigia e a responsabilidade dele de alertar o povo sobre o perigo iminente. O capítulo começa com Deus se dirigindo a Ezequiel como filho do homem, enfatizando sua humanidade
e o seu papel como profeta. Deus diz a Ezequiel que ele foi nomeado vigia da casa de Israel, responsável por soar o alarme quando vê o perigo se aproximando. Ezequiel 33 enfatiza a ideia de que se o vigia não avisar o povo do perigo iminente, o sangue deles estará em suas mãos. No entanto, se ele entregar fielmente o aviso e o povo não lhe der ouvidos, então o seu sangue estará nas suas próprias mãos. O capítulo 33 também aborda a justiça dos ímpios e o arrependimento dos justos. Enfatiza que Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas deseja que eles abundem seus caminhos e vivam. Este capítulo conclui com uma discussão sobre a percepção do povo sobre a justiça de Deus. Algumas pessoas acreditavam que os caminhos de Deus eram injustos, mas Deus lembra-lhes que os seus julgamentos são baseados em ações e atitudes individuais. O capítulo serve como um lembrete da importância da prestação de contas, tanto para o vigia em transmitir a mensagem, como para o povo ao dar os ouvidos ao aviso. Ressalta o princípio de que os indivíduos são responsáveis pelas suas próprias escolhas e as ações diante de Deus. Ezequiel 33 incentiva o arrependimento e a obediência e o reconhecimento da justiça e a misericórdia de Deus. Eu quero ler Ezequiel 33, de 1 a 4, que diz o seguinte: Mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita-lhe esta mensagem ao seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Verso 4. Se aqueles que ouvirem o sinal do alarme não tomarem providência, serão culpados da sua própria morte. Amados, essas sentenças do capítulo 31 ao 33, ela faz menção de que nós não devemos olhar para nós como se nós fôssemos um Deus. Dependemos do Senhor em todos os nossos caminhos. Que o Senhor te ajude a depender dEle, que o Senhor te ajude a que você seja um servo fiel, sempre fiel a Ele, sabendo que ao Senhor pertence tudo e a nós obedecer à sua mão. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê graça sobre graça neste dia 1º de setembro, que seja um mês abençoado em nome de Jesus.